Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Papai King de novo, dessa vez com o relançamento de Love. Vou comentar também um pouquinho sobre a série que acabou de sair no Apple Plus, então se liga aí no nosso vídeo. Antes de mais nada, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me diga aqui qual o seu livro favorito de Stephen King, porque Love, a história de Lizzie, entrou entre o meu top 10 de livros do King, sem dúvida nenhuma. O livro vai contar a história da Lizzie, o nome dela é Lizzie Landon, e ela é esposa de um grande escritor, de um célebre escritor americano chamado Scott Landon. O problema é que o Scott morre, e ela tem que conviver com diversas coisas quanto à morte do Scott. A história do livro vai ser contada em duas partes. A primeira é 2 anos depois da morte dele, como ela está vivendo hoje em dia, como vai a vida dela naquele momento, e o outro ponto são as lembranças que ela tem do Scott, as coisas que eles viveram juntos, os momentos que eles passaram juntos, e é uma história bem pesada. É um terror, tá? Não um terror que tenha monstros assim, o Scott não vai aparecer como um fantasma para ela, mas de certa forma ela vai estar sempre presente na vida dela, ela vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com a forma como as pessoas a enxergam, com os problemas que ele deixou, com algumas questões que são bem boas para serem discutidas, e talvez por isso eu tenha gostado tanto desse livro. Uma das questões que ela traz para discussão é a importância da mulher na vida de um grande homem, né, de um cara super famoso. Ela era secretária do Scott e eles viveram um romance durante 25 anos, eles foram casados durante muito tempo, mas pro mundo em geral ela tem aquela marca de ser a esposa do grande escritor. E o que torna ela somente a esposa do grande escritor? Será que ele não é um grande escritor porque tinha ela como esposa? Essa é uma das grandes discussões que vai ter no texto, principalmente porque o Scott deixou vários manuscritos, vários livros prontos e não lançou eles antes da morte. E agora ela tem esses livros para si, e aí vem uma outra discussão. Qual o poder que uma pessoa tem de decidir se aquelas obras que não são dela, que não foram feitas por ela, não vão poder ser publicadas, ou qual o direito que ela tem de ficar com aquelas obras só para ela. Aí tem o ponto dela, que é um ponto muito nobre, né, que é uma lembrança que ela tem do grande amor da vida dela, mas tem o ponto do público, que gostaria de ter mais obras desse grandioso escritor soltas nas livrarias. Então fica aí já um ponto. E é em cima dessas obras, em cima desses manuscritos que existem, que vai acontecer uma grande parte do enredo da história, porque certas pessoas vão tentar pegar esses manuscritos, vão tentar persuadir a Lizzie de liberar eles, de lançar eles, de entregar eles para alguém, de tentar vender eles ou dar diretamente graça para alguém isso. Então ela vai ter que conviver com jornalistas, conviver com editores, conviver com agentes literários, conviver com os fãs do Scott, e por mais que ela queira desistir, por mais que ela queira passar por cima da história que ela teve com o Scott, e por mais que ela queira que a vida dela siga em frente, ainda tem uma grande sombra dele atrás dela. O final desse livro é simplesmente fabuloso, me surpreendeu demais, eu amei, foi um dos melhores finais de livros de Stephen King, se bem que a grande maioria dos livros dele tem finais espetaculares, né, mas esse, a história de Lizzie, termina de um jeito fabuloso, ele é escrito de uma maneira muito fluida, a maneira como ele descreve as cenas, a maneira como ele descreve os pensamentos da Lizzie, a maneira como ele se coloca na pele da Lizzie para fazer tantas coisas virem à discussão, assim, e tendo um escritor com plano de fundo meio que se tornando o alter ego dele ali, talvez, um medo que ele tenha junto com a Tabitha, e isso não é loucura, e eu vou explicar para vocês já já por que isso não é loucura, porque de onde veio a história de Love, a história de Lizzie, tem muito a ver com o Stephen King mesmo, e o Scott sim tem algo do King nele, na persona deste personagem. O livro foi lançado originalmente aqui no Brasil em 2006 e está sendo relançado agora. A capa mudou, tá? Eu vou pedir para nossa querida editora colocar aqui a capa antiga de Love, e aqui está a nova capa. Eu achei bem mais bonita essa nova capa, tá? A capa antiga tem um certo charme e tal, mas a nova capa é muito, muito, muito linda. Gostei. Essa flor rosa aqui no meio combina com o Love, combina com a cor que está escrita as letras do nome de Stephen King. E por que ele está sendo relançado agora? Porque agora, mês passado, foi lançado
lançado no Apple Plus a série de Lisey, a série de Love, a história de Lisey. A série conta com 8 capítulos, cada capítulo com 1 hora, tem um grande elenco como a Julianne Moore, ganhou Oscar já pelo filme Para Sempre Alice e estrelou há pouco tempo o filme A Mulher na Janela também. Além disso, tem outro nome conhecido que é a Jennifer Lake, que é a Elsa de Atypical, a série da Netflix. Então eu gostava bastante dela em Atypical, mas eu não gostei nem um pouco da série. Talvez a Julianne Moore seja o melhor da série, assim, a maneira como ela se entrega às filmagens, a maneira como ela representa, como ela atua, é muito impressionante, assim, gostei muito, passa uma verdade muito boa, mas eu achei que a história fica muito silenciosa, é daqueles filmes, assim, que tem uma música de fundo que vai dando tônica atenção e as coisas vão acontecendo muito devagar, bem diferente do livro, que apesar de ter mais de 500 páginas, ele tem uma agilidade, assim, no seu enredo, o desenvolvimento dele é rápido, você vai... É como se uma pessoa estivesse contando sobre a vida dela, sobre o passado dela pra você e estivesse falando dos perigos que ela tá vivendo, das dúvidas que ela tem na vida. É bem interessante e a história ficou muito melhor no livro. Isso é comum. Eu acho muito difícil livros desse tipo serem traduzidos para obras cinematográficas ou para obras de televisão de uma maneira boa, né? Mas a gente tem boas experiências com livros do King, né? Como Iluminado, como a série de Mr. Mercedes, a série de Novembro de 63, que ele conseguiu, que os editores conseguiram transpassar essa imagem pro filme e ficou bem legal. Eu gostei dessas obras, mas de Love na TV eu não gostei. E parece que não fui só eu, porque a série tá com 3.2 no Adoro Cinema, essa é a classificação dela, 3.2 de até 5, e é uma classificação bem ruim, tem séries ali com mais de 4, então nos sites americanos também ela com uma classificação bem baixa. Na própria Apple Plus tem só 65% dos espectadores recomendando a série, então foi uma decepção bem grande. E eu vi a série assim que eu terminei de ler o livro, né? Então tava bem na expectativa, assim, nossa, vou ver essa série, preciso assistir, quero muito conhecer, ver como ficou essa obra que eu gostei tanto na tela do streaming e foi uma grande decepção. Além das duas no elenco, o Scott é representado pelo Clive Owen, que é um grande ator britânico, né? Então tem uma série, o casting da série não foi o problema dela. Acho que a direção pecou bastante, deixou a obra meio pesada demais, assim, não pesada no sentido de terror, mas pesada no seu desenvolvimento. As coisas acontecem muito devagar, possivelmente porque são 8 capítulos de 1 hora, são 8 horas de história que eram 500 páginas apenas, talvez eles não conseguiram traduzir isso muito bem da melhor forma. Não gostei da série, infelizmente. E no começo do vídeo eu tinha dito pra vocês que tinha muito que o Scott, um dos personagens principais desse livro, tem muito do Stephen King nele. Por quê? A ideia de Love surgiu em 2003, quando Stephen King estava hospitalizado. Ele estava com uma pneumonia dupla no hospital, internado, e a Tabitha, a esposa dele, não ficava durante a noite com ele no hospital, ia para casa. E ela teve uma ideia genial de reorganizar todo o estúdio do Stephen King enquanto ele estava fora, lá a parte onde ele trabalhava. E aí ela terminou essa organização, tirou uma foto e levou pro King para mostrar para ele ainda no hospital, achando que ele ia se animar com isso. E qual foi a impressão que ele teve ao ver a foto? Ele disse para Tabitha que ele estava vendo como seria o local de trabalho dele depois que ele morresse. E isso fez com que todas as coisas na cabeça dele começassem a trabalhar nesse sentido de história, de como uma esposa lidaria com a obra de um grande escritor pós-morte. E é a grande questão dessa história, é a grande questão de Love. Love conta a história da Lisey, mas conta também a história do Scott, conta principalmente como a Lisey lidou com a morte dele em todos os aspectos possíveis e imagináveis que possam ocorrer aí no pós-morte, né? Ele trabalha muito bem cada um dos detalhes, né? Aquele ponto que eu costumo falar muito dos livros do King, que eu me apaixonei tanto pelo escritor, porque parece que ele conversa contigo enquanto tu tá lendo, né? Então tu pensa assim, tá, mas e esse outro ponto aqui, o ponto, tu tá me explicando sobre os manuscritos dele, mas e esse outro ponto, o ponto da vida familiar dele, como que ficaria agora? E aí parece que ele tá vendo tu perguntar isso e na página seguinte ele aborda esse tema junto e vai colocando mais e mais detalhes dentro da obra, sem deixar nada do que o leitor possa imaginar referente àquela história que ele está criando, sem deixar nenhuma dúvida ao leitor, sem deixar nenhum pensamento sem resposta durante essa leitura. Por isso, gostei tanto de Love, me lembrou muito Novembro de 63 pelo estilo literário dele. É um livro pesado, é um livro denso, é um terror
terror psicológico como poucas vezes eu li um terror psicológico tão bom como este. Então fica a dica para vocês, relançamento, saiu mês passado aqui de novo, Stephen King, Love, pela editora Suma. Venha conhecer a história de Lisey. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa aqui o seu comentário falando qual o seu livro do Stephen King preferido. Se você já assistiu Love na Apple Plus, me conta aqui o que você achou, tá bom? Então é isso, até semana que vem e boas leituras.